Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma investigação da Polícia de São Paulo acabou com um esquema milionário de golpes virtuais. As vítimas eram atraídas por falsas tarefas remuneradas e concursos que não existiam. O prejuízo estimado é de 17 milhões de reais. As imagens do escritório do crime foram feitas pelos policiais durante a operação. Os 2 endereços invadidos pelos agentes estavam em obras. Essa vítima, que prefere não se identificar, foi atraída para o chamado golpe das falsas tarefas. Sob o pretexto de aumentar o volume de vendas de um determinado comércio eletrônico, ela tinha que simular a compra de um produto. A promessa era de receber um valor ainda maior. Fiz muitas perguntas e sempre respondendo, não, fica tranquila, você vai receber o seu dinheiro de volta. Você pode entrar em contato com qualquer um do grupo, eles vão te confirmar o retorno. Ela chegou a receber os supostos lucros 2 vezes, R$ 125 no total. A mulher ainda foi iludida por falsos comprovantes de pagamentos publicados num grupo de mensagens. Então aceitou investir mais de R$50 mil. E dessa vez o dinheiro desapareceu. Muito envergonhada, muito envergonhada. Eu sou uma pessoa estudada, entendeu? Informada. Como que eu fico aí num golpe desse? Eu acho que foi desespero. Segundo a polícia, a mesma quadrilha enganava outras vítimas com páginas falsas para inscrições em concursos. Ela fornece os dados dela para o criminoso e em seguida ela faz o pagamento de uma inscrição para um concurso que não existe. A fraude flutua entre 60, 100, 120 reais. Segundo a investigação, por trás desse esquema estão 13 fintechs, todas registradas em nomes de laranjas. Essas empresas eram as facilitadoras dos pagamentos e geravam os QR Codes enviados às vítimas. No total, a movimentação foi de 17 milhões de reais. 13 suspeitos são investigados. Os agentes apreenderam wons coreanos, libras esterlinas, euros e $8.100, o equivalente a mais de 43 mil reais. Computadores e celulares encontrados vão passar por uma perícia que pode ajudar a rastrear o dinheiro dos golpes. Expectativa de vida do brasileiro sobe para mais de 76 anos. Taxa de desemprego cai para o menor nível da série histórica e comerciantes têm dificuldades para contratar. No Rio Grande do Sul, o acidente com carreta carregada de botijões de gás interdita a rodovia. Procuradoria-Geral da República concorda com prisão domiciliar para General Augusto Heleno. Decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Direto de Lima, os preparativos de Palmeiras e Flamengo, que terão apoio da torcida na final da Libertadores. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. Exclusivo. A polícia identificou uma quadrilha que aplica o golpe do bilhete premiado em pelo menos 2 estados. Hoje, durante uma operação, um homem foi preso e uma idosa perdeu R$90 mil, economia de uma vida toda. O vídeo registrou o momento em que um homem e uma mulher chegam em um carro. Eles descem, se separam e minutos depois a mulher aborda uma senhora de blusa escura que caminhava pela rua. O homem se aproxima e começa a conversar com as duas. Segundo a polícia, ele conta que tem um bilhete da loteria premiado no valor de R$9 milhões, mas que não pode sacar porque está com o nome sujo. Nesse momento, ele oferece o bilhete à idosa, que acaba convencida. São quase 10 minutos de conversa até que todos entram no carro e seguem para o banco. Ele falou para pegar 5 mil em dinheiro e 85 mil fazer transferência. Parece que eu fiquei paralisada. Quase 3 horas depois, o casal ainda levou a idosa para a mesma rua onde ela foi abordada. E depois fugiu com o dinheiro da vítima. Era uma poupança que era agora para o meu fim da minha vida.
entendeu? Eu estava guardando. Do nada, o meu dinheiro sumiu. O caso foi denunciado e a polícia conseguiu rastrear o modelo e a placa do carro usado pelos golpistas. A polícia descobriu, depois de 3 meses de investigação, que o casal fazia parte de uma organização criminosa que agia em pelo menos 2 estados, São Paulo e Espírito Santo. Os agentes rastrearam as contas bancárias utilizadas para receber o dinheiro das vítimas e, assim, identificaram os criminosos. Mandados de busca e de prisão foram cumpridos na capital paulista, em Mogi das Cruzes, em Guarujá e em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Documentos, celulares, computadores e carros foram apreendidos. O homem que aparece nas imagens foi preso e 5 suspeitos são procurados. A idosa enganada ainda não conseguiu recuperar o dinheiro. Em pleno século XXI, que a gente percebe que esse tipo de crime, que é o bilhete premiado, ainda é muito comum. E sempre o prejuízo causado, sobretudo a idosos, que são alvo das quadrilhas, são sempre de valores elevados. O Brasil registrou em outubro a menor taxa de desemprego desde 2012. Com o mercado de trabalho aquecido, setores como o comércio agora enfrentam dificuldades para preencher as vagas. Até o fim do ano, o movimento nessa loja de roupas só deve aumentar. Por isso, foram abertas 24 vagas, com salários de até R$3 mil para várias funções. Nós temos vagas desde pessoal de limpeza, até mesmo para o administrativo, para apoiar o RH, algumas pessoas de gerência, temos para vendedor, operador de caixa, estoquista, repositores. Mas até agora, só 4 pessoas foram contratadas. Tem gente que não gosta do horário, tem gente que reclama da distância, enfrenta dificuldade no transporte. E a gente percebe que tem pessoas, que vêm com pouca qualificação. E não é só nesta loja. A dificuldade de contratar funcionários virou um problema em todo o comércio popular do Brás, justamente no melhor período do ano para as vendas. Segundo a Associação dos Lojistas, há mais de 10 mil vagas abertas só aqui na região. A pessoa que está dentro de uma loja, entrou, ela já vai estar com a carteira assinada, Ela já vai ter direito, todos os direitos que qualquer trabalhador registrado tem. Hoje há menos trabalhadores disponíveis no mercado. No trimestre encerrado em outubro, a taxa de desemprego ficou em 5,4%, o menor nível registrado pelo IBGE desde 2012. O número de brasileiros com carteira assinada passou dos 39 milhões, um recorde no mercado. Sem conseguir preencher as vagas que tem gerado, o comércio enfrenta um desafio para crescer nos próximos anos. Aquele perfil tradicional de vendedores, balconistas, de operadores de caixa, ele está sendo transformado nos últimos anos por demandas de outros profissionais. E essas novas profissões, ou pelo menos as profissões mais demandadas, elas já querem um nível de qualificação maior. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fechou um depósito de gás controlado pela maior facção do estado. A quadrilha chegou a interromper o fornecimento de gás encanado para obrigar os moradores a comprar botijões vendidos pelo grupo. Imagens de drone mostram a movimentação dos suspeitos no complexo do Lins, na zona norte do Rio. Os traficantes usam carros e motos para garantir a segurança do negócio que gera lucro para o crime organizado. O depósito de gás funcionava dentro da comunidade e era controlado pelo Comando Vermelho. Os moradores eram obrigados a comprar botijões da facção, com preços até 3 vezes superiores ao valor de mercado. O depósito-alvo da operação desta sexta-feira tinha exclusividade nas vendas, prejudicando os moradores. Em um áudio, um distribuidor autorizado explica ao cliente que não pode vender na região. A gente não pode entregar aí, eu não vou entrar em via de fatos não, entendeu? Só sei que a gente não pode entregar aí. Aí não é a nossa jurisdição, entendeu? Felizmente você tem que comprar com quem trabalha por aí. As investigações apontam que os traficantes danificaram e interromperam o fornecimento regular de gás encanado na região. Os técnicos da concessionária foram ameaçados e impedidos de entrar na comunidade para restabelecer o serviço. Os donos tinham como sócio oculto o Comando Vermelho,
E a narcomilícia que era que cuidava da manutenção desse esquema. E eles exerciam monopólio na venda desse gás. A operação contou com agentes de 2 delegacias e da Coordenadoria de Recursos Especiais. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Mais de 700 botijões de gás foram apreendidos. Segundo a polícia, o depósito funcionava como um braço econômico da facção criminosa, que também explora outros serviços na região. Como internet, como luz, como televisão, várias fontes de renda. Pelo que foi apreendido hoje, 700 botijões, mostra que tinha na comunidade, naquela região, eles tinham um comércio vigoroso. Olha, e ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil realizou hoje uma operação para combater milicianos que agem em uma comunidade da Zona Oeste. 5 suspeitos de extorquir dinheiro de moradores foram presos em uma casa em Guaratiba. A polícia apreendeu coletes à prova de balas, armas, munição e uma granada. 2 veículos roubados também foram recuperados. Uma adutora se rompeu, provocou um alagamento na rodovia Anhanguera, em São Paulo. A adutora fica na rua ao lado da rodovia, mas a força da água abriu essa cratera na via. E uma pista da Anhanguera, a pista que liga São Paulo ao interior do estado, teve que ser bloqueada e ficou assim parada por cerca de 1 hora. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo interrompeu o abastecimento na região e enviou uma equipe técnica para fazer os reparos. A sexta-feira foi de sol e calor em grande parte do Brasil. É hora da gente falar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Já que sextamos, queremos saber como é que vai ser o fim de semana. Olha, com tempo firme e altas temperaturas, Fara. Para você ter ideia, no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e em Mato Grosso do Sul vai fazer calor de 40 graus. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, as praias do Nordeste de São Paulo permanecem em grande parte com tempo firme. Em Curitiba, máxima de 30 graus. Em São Paulo, 32. Em Vitória, alerta para temporais à tarde e à noite. Faz até 34. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram instabilidades concentradas no centro-oeste e no sul. Amanhã, o ar quente e seco derruba a umidade para abaixo de 20% em Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo e do Nordeste. A circulação de ventos favorece a chuva no norte, Rio Grande do Sul e em partes do centro-oeste, nordeste e sudeste, com alerta para temporais no Amazonas, sul do Pará e entre Minas Gerais e Espírito Santo. Em Porto Alegre faz 27 à tarde, no Rio de Janeiro 33. 30 em Goiânia, em Porto Velho 31 e até 38 em Teresina. Tempo delivery. O Fábio é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Boa noite, Fábio. Fim de semana com predomínio de sol e calor de 28, 30 graus. Na segunda, também 30 graus com mais nuvens. O Lafayette é de Arenópolis, Goiás. Oi, Lafayette. Sábado de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Faz 33 graus. No domingo, 33 também, com chuva a qualquer hora. Na segunda, chove de madrugada e de manhã. Depois o sol aparece e esquenta até os 34. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Fara, Mariana. Obrigada, Lid. Veja ainda hoje, acidente entre 2 caminhões provoca um incêndio de grandes proporções numa rodovia no Rio Grande do Sul. E a seguir, todos os detalhes do jogo de amanhã entre Ceará e Cruzeiro pelo Brasileirão. O Cruzeiro pode assumir a vice-liderança e ainda sonha com o título do Brasileirão. Já o Ceará precisa da vitória para permanecer na primeira divisão. Amanhã o Ceará vai enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão e o jogo você acompanha aqui na Record a partir das 8h30 da noite. O time cearense precisa ganhar para escapar do rebaixamento. Já os mineiros sonham com o título. Kleber Machado, boa noite. É um sonho distante, pode-se dizer assim, mas é um sonho, né? Porque o Cruzeiro está ali quietinho, mas ele está na briga pelo primeiro lugar. É uma distância grande, vai depender muito. O campeonato tem mais 2 rodadas para Flamengo e para Palmeiras. O Cruzeiro tem 3 rodadas. O Ceará
tentando não cair, não ser ameaçado, e o Cruzeiro buscando ainda, quem sabe, esse sonho, né? Como sonho azul, já que é o Cruzeiro. Então é o seguinte, se vencer o Ceará, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e diminui para 4 pontos a distância para o líder Flamengo. Um time embalado, são 2 meses sem perder. O Cruzeiro vive um cenário parecido com o do primeiro turno, quando estava invicto a 16 jogos, só que acabou derrotado pelo Ceará em Belo Horizonte. Por isso, o sinal de alerta está ligado. Estamos numa fase boa, mas sabemos que o primeiro encontro com o Ceará não foi bom. Tentar conseguir uma vitória que vai ser importante para a gente. Mesmo assim, o Cruzeiro vai chegar aqui na Arena Castelão, em Fortaleza, leve, tranquilo, sabendo que se o título do Brasileirão não vier, ainda tem a disputa das semifinais da Copa do Brasil. Para o Ceará, um bom resultado pode afastar definitivamente o risco de rebaixamento. Na 14ª posição na tabela, precisa de mais uma vitória. O problema é que o time tem o segundo pior ataque do campeonato. Só marcou mais gols que o rebaixado Sport. Para piorar, o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa da competição. As boas notícias são os retornos do meio-campo Vina, ídolo da torcida, e do artilheiro Pedro Raul. Com 10 gols no Brasileirão, o atacante aposta na força que vem da arquibancada. É diferente, eles empurram o time literalmente, o calor que é jogar aqui e sentindo a atmosfera da torcida é muito especial. Ceará e Cruzeiro você acompanha ao vivo na Record, no R7 e no Record Plus. Amanhã, a partir das 8h30 da noite. Todo mundo convidado. Os já citados Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder do campeonato, fizeram hoje o treino final para a decisão da Libertadores da América lá em Lima. A capital do Peru já está tomada por torcedores brasileiros. A gente tenta organizar o trânsito caótico em Lima. Os guardas reforçam a segurança nesse mar de gente. Seria mais um dia comum na capital peruana, não fosse a invasão dos mais de 60 mil torcedores que vieram de todos os cantos do Brasil. Vim de Rio Branco, no Acre. Saí de Natal, fui para Salvador, Montevidéu, Santiago, no Chile, Santiago, Lima, 34 horas de voo. Flamengo e Palmeiras fizeram hoje o último treino antes da grande final. O título vai significar a realização de um sonho para os dois treinadores. Abel Ferreira pode conquistar o 3º título de Libertadores. Já Felipe Luiz quer a revanche. Ele ainda jogava pelo Flamengo quando o time perdeu a taça em 2021 para o Palmeiras. Nesse encontro de gigantes, o torcedor faz de tudo para ver de perto o time sendo campeão. Vale a pena fazer qualquer coisa por esse time. Vamos ver, não? Se o Flamengo for em Marte, eu tô lá. Eu dou um jeito para estar lá. Bom, então essa é a rodada 36 do Brasileiro, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo domingo e depois mais 2 para terminar o campeonato. E amanhã a gente tem um encontro com Ceará e Cruzeiro aqui na Record, no R7, no Record Plus. A transmissão começa às 8h30 da noite, logo depois do Jornal da Record. E aí vocês decidem se vocês vêm ou não fazer o jornal amanhã, tá bom? Obrigado, Kleber. Eu não venho amanhã, mas fica o convite, tá? Veja a seguir, levantamento do IBGE mostra que o brasileiro está vivendo mais e melhor. E também, Procurador-Geral da República concorda com prisão domiciliar para Augusto Heleno. A defesa apresentou laudos que comprovam que o general, condenado por tentativa de golpe de Estado, tem Alzheimer. Um banco de dados do Ministério da Justiça tem ajudado a identificar as armas usadas pelas quadrilhas em diferentes regiões do país. A tecnologia acelera o trabalho da perícia e ajuda a solucionar casos complexos. No maior laboratório de balística da América Latina, em São Paulo, peritos analisam materiais recolhidos em cenas de crimes. Um trabalho minucioso que ajuda as investigações. Tudo vem lacrado, embalado, né? E a gente faz fotografia de todos esses materiais. Depois de aberto, a gente coleta o padrão, né? Dispara a arma no tanque e depois vem aqui fazer a parte de microscopia.
Depois do trabalho pericial, os dados coletados vão para um banco do Sistema Nacional de Análise Balística. Os dados são cruzados com informações de outros estados do país para a resolução de crimes. Já são 100 mil peças, como essas, cadastradas no sistema. Cada arma de fogo, ao ser disparada, deixa uma marca única no projétil, como uma impressão digital. O sistema compara esses registros e monta um ranking de possíveis relações com outros crimes. Acaba tendo solução de crimes não imaginados e correlação entre esses crimes, né? Foi o que aconteceu no caso de uma quadrilha que atacou carros fortes em Franca e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em setembro do ano passado. Um policial morreu numa das ocorrências. Os peritos descobriram que as armas usadas nos 2 ataques também foram disparadas em outros casos. Quase 7 mil conexões entre crimes já foram identificadas em todo o país com a ajuda do sistema. Tecnologia que tem trazido rapidez e eficiência ao trabalho da perícia e investigação. Isso é importante até para a gente entender a dinâmica dessas armas de fogo, né? A dinâmica de onde as quadrilhas estão agindo, mas também, por exemplo, entender o por onde as armas estão circulando. E agrega um valor muito importante aí nos processos de investigação criminal. A expectativa de vida no Brasil subiu para 76,6 anos no ano passado. Estamos vivendo mais. É a maior longevidade média já registrada para a população brasileira. Aos 75 anos, o Roque diz que está na melhor fase da vida. O segredo? Cuidar do corpo sem esquecer da mente. A gente sempre deve olhar o lado positivo, não é, da vida, por mais difícil que ela seja. Não é treinar a mente para olhar o lado positivo. Muitos adoecem porque adoecem primeiro na mente e depois isso é transmitido no corpo. Dados do IBGE apontam que o brasileiro está vivendo mais e melhor. Segundo o levantamento, a expectativa para quem nasceu em 2024 é chegar até os 76 anos, bem diferente da realidade de quem nasceu em 1940, que era de apenas 45 anos. As mulheres levam vantagem em relação aos homens. Elas têm uma expectativa média de vida de quase 80 anos. Eles, 73 anos. A mulher vive mais porque consegue fazer tudo ao mesmo tempo, cuida de todos e cuida dela também, né? Porque ela sempre arruma tempo e o homem não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ele só foca em trabalho ou foca em saúde demais. No mundo, a maior expectativa de vida ao nascer é de 86 anos em Mônaco. Em seguida, vem San Marino, Hong Kong e Japão. A explicação pode estar numa combinação de fatores, como o estilo de vida, acesso a serviços de saúde e baixos níveis de estresse e de criminalidade. Mas o aumento da expectativa de vida da população também gera desafios, como o impacto nos gastos com saúde, no mercado de trabalho e principalmente na previdência social. Cedo ou tarde, nós vamos ter que fazer uma nova atualização da reforma da Previdência, aumentando as idades que as pessoas podem se aposentar. Porque as pessoas estão trabalhando mais, estão vivendo mais, porque estão com melhores condições de saúde. A conta de luz vai ficar mais barata no mês de dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira vai passar de vermelha, patamar 1, para amarela. O que isso significa? Que o consumidor deixa de pagar R$ 4,46 e passa a pagar R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. O motivo é a entrada do período chuvoso, que aumenta o nível dos reservatórios. Muitas pessoas aproveitam a Black Friday para antecipar as compras de fim de ano. O problema são as fraudes, que também crescem nessa época. E de olho nos golpes, o Inmetro inaugurou em São Paulo um núcleo para identificar irregularidades em plataformas de vendas. A primeira delegacia cibernética do Inmetro começou a funcionar nesta sexta-feira. O objetivo é identificar produtos vendidos pela internet sem certificação obrigatória, com informações técnicas adulteradas ou selos falsificados. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, participou da inauguração. Ele afirmou que o combate a fraudes protege o consumidor e a indústria. Hoje muita compra é feita em plataforma,
Muito é feito pela internet e precisa ter segurança de que você não está comprando um produto falso, um produto contrabandeado, prejudicando o consumidor, a sua segurança, a qualidade e, ao mesmo tempo, prejudicando a indústria brasileira. Neste período de Black Friday, a oferta de produtos irregulares costuma crescer nas plataformas digitais. Só no ano passado, o comércio eletrônico movimentou 225 bilhões de reais no país. Na prática, o sistema funciona assim. A inteligência artificial do Inmetro faz um rastreamento diário nas plataformas de venda e compara cada anúncio com o banco de produtos certificados. Quando encontra algum item irregular, a plataforma é notificada. Se não houver resposta por parte do responsável, a multa é aplicada. Em caso de reincidência, a penalidade pode chegar a R$ 1.200.000. O que nós queremos é que a própria plataforma, no menor curto de tempo, não aceite mais postar o produto irregular. A delegacia também vai monitorar a implantação do novo selo antifraude, obrigatório a partir de 31 de dezembro deste ano, para capacetes de motociclistas, cilindros de gás natural e extintores. Basta escanear o QR Code no aplicativo do Inmetro para confirmar se o produto é autêntico ou não. O governador Tarcísio de Freitas anunciou hoje o ex-delegado-geral de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, como novo secretário de Segurança Pública. Ele assume o lugar de Guilherme Derrite, que volta para a Câmara dos Deputados para relatar o projeto de lei sobre facções criminosas. As empresas estatais federais registraram um déficit de quase 150 milhões de reais apenas neste mês de outubro. Vamos com a Cristina Lemos. Cris, a conta não fechou mais uma vez. É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Fara. Olha, esse dado é importante porque mostra piora nas contas públicas e leva a novos cortes bilionários. Nós estamos nos aproximando novamente do pior resultado da história, antes mesmo de fechar 2025. E o rombo dos Correios colabora com esta situação. O déficit das estatais nos 10 primeiros meses de 2025 já está próximo do acumulado de todo o ano passado, que já tinha sido o pior da história. Até outubro, o rombo soma 6 bilhões e 350 milhões de reais. Em 12 meses encerrados em outubro, o montante é de mais de 7 bilhões e 700 milhões de reais. O resultado impacta diretamente as contas públicas. O governo teve que bloquear, neste mês, 3 bilhões de reais do orçamento. O desempenho ruim é puxado principalmente pelos Correios, que passam por uma crise que tem piorado ano após ano. Em 2024, o prejuízo foi de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E só no primeiro semestre deste ano, já passou dos 4 bilhões. A nova direção da empresa aprovou um plano de reestruturação que inclui captar 20 bilhões de reais em empréstimo, com garantia do governo federal. A empresa também pretende cortar 10 mil vagas com plano de demissão voluntária e adiar a convocação de aprovados em concursos. Se o conjunto das empresas estatais tem um resultado muito ruim, os ministérios, as universidades, todo esse conjunto vai ter que compensar. Então, eles vão ter que apresentar um resultado melhor para compensar o resultado pior das estatais. A Petrobras apresentou hoje no Rio de Janeiro o plano de negócios até 2030. A estimativa é de investimentos de 109 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 580 bilhões de reais. São projetos que vão provocar um efeito cascata na economia, gerando 311 mil postos de trabalho e 1,4 trilhão de reais em tributos para municípios, estados e a União nos próximos 5 anos. Já a projeção de dividendos para os acionistas foi calculada em até 50 bilhões de dólares para o quinquênio, o equivalente a mais de 260 bilhões de reais. A Petrobras vai manter o foco em petróleo e gás com o aumento da capacidade de refino e o reforço nas ações de transição energética. A prioridade é avançar em negócios de baixo carbono, como, por exemplo, petroquímicos, fertilizantes e biocombustíveis. Nós vamos zelar por cumprir duas demandas da sociedade: a segurança energética associada a toda a obrigação de zelo pelo planeta que a sociedade nos impõe.
A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável para que o general Augusto Heleno cumpra a pena em prisão domiciliar. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Augusto Heleno tem 78 anos e está preso no Comando Militar do Planalto há 4 dias. A defesa alegou que o general é portador de Alzheimer desde 2018, com perda de memória recente. Hoje, o Procurador-Geral da República acatou o pedido. No documento, Paulo Gonet afirma que a manutenção de Augusto Heleno em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada. A decisão cabe ao relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. Também condenado na trama golpista, Jair Bolsonaro precisou de atendimento médico nesta quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal. A consulta aconteceu depois que os filhos do ex-presidente disseram que ele estava com uma crise de soluços. Em setembro, o ex-presidente chegou a ser internado depois de uma forte crise. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento dos policiais militares do Distrito Federal acusados de omissão durante as invasões do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de 5 policiais a 16 anos de prisão e absolveu 2. Os condenados são Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da PM do DF, Clepter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral, Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, ex-subcomandante do mesmo departamento, e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-comandante do Policiamento das Áreas do Planalto, STF e Congresso Nacional. A defesa de Fábio Augusto Vieira informou que vai analisar o processo antes de se posicionar. Já os advogados de Paulo José Bezerra disseram que vão aguardar o fim do julgamento. Os outros citados não retornaram os nossos contatos. Para Alexandre de Moraes, a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal nos eventos de 8 de janeiro de 2023 não pode ser compreendida como resultado de falhas pontuais ou imprevisões operacionais. Os fatos evidenciam uma atuação omissiva, dolosa e estruturada, prolongando-se até o momento da invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes. O julgamento virtual na primeira turma do STF vai até 5 de dezembro. Ainda faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Veja a seguir, condomínios buscam adaptação para receber excesso de compras durante a Black Friday. E também o presidente Donald Trump diz que vai suspender a imigração de países de terceiro mundo. Procuradoria Federal vai pedir pena de morte para imigrante afegão que atirou contra integrantes da Guarda Nacional. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou embargos infringentes ao Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai ao vivo a Brasília com a Flávia Alvarenga, que tem os detalhes. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Esses embargos são um tipo de recurso quando a votação em um julgamento não é unânime. A defesa também alega uma série de irregularidades no processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a defesa alega o seguinte, sustenta que esse recurso é cabível porque a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal não foi unânime e pede que prevaleça o voto do ministro Luiz Fux, o único a votar pela absolvição em setembro. E assim também seja declarada a nulidade da ação penal. A defesa também argumenta que esse dado de que somente com 2 votos divergentes cabem os recursos infringentes, essa regra seria válida, de acordo com a defesa, somente para o plenário. A defesa argumenta que o ministro Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado antes do fim do prazo desses recursos, desses embargos infringentes e também que não teve acesso a provas durante esse processo. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai analisar os recursos, mas a expectativa é que eles sejam rejeitados. Fara. Obrigado, Flávia.
A Procuradoria Federal em Washington, Estados Unidos, afirmou que vai pedir a pena de morte para o imigrante afegão que atirou contra integrantes da Guarda Nacional perto da Casa Branca. A acusação foi anunciada depois da morte de uma das vítimas. Segundo a procuradora federal, Jeanine Pirro, o Departamento de Justiça vai defender a pena de morte para o atirador. Em setembro, o presidente Donald Trump assinou um decreto que autoriza a sentença na capital americana. Agentes de segurança prestaram homenagens a Sarah Beckstrom, de 20 anos. Nas redes sociais, o pai da militar escreveu que a filha partiu para a glória. O presidente americano informou que o outro guarda atingido, Andrew Wolf, de 24 anos, segue lutando pela vida. O atirador também está internado. Mais homenagens foram colocadas no local do tiroteio. Aqui, ainda é possível ver marcas do ataque. O governo federal estuda a possibilidade de deportar a mulher e os filhos do imigrante afegão. Na madrugada desta sexta-feira, Trump anunciou a suspensão permanente da entrada do que ele chamou de imigrantes do terceiro mundo. Nenhum país foi citado. Trump já havia determinado a revisão de todos os vistos de residência concedidos a estrangeiros de 19 países. O Brasil não faz parte da lista. As Nações Unidas pediram a Washington que continue permitindo a entrada de solicitantes de asilo e garanta os direitos legais dos imigrantes. A imprensa americana revelou hoje que o presidente Donald Trump conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A informação é do jornal The New York Times. Segundo a publicação, a ligação aconteceu no último fim de semana. Trump e Maduro discutiram a possibilidade de um encontro nos Estados Unidos, mas nenhuma reunião foi agendada. A informação surge um dia depois de Donald Trump anunciar que, em breve, os Estados Unidos podem realizar ataques em território venezuelano contra narcotraficantes. Maduro disse que está preparado para enfrentar qualquer ameaça externa. As forças de defesa de Israel divulgaram imagens de uma operação para prender integrantes de grupos terroristas no sul da Síria. As câmeras corporais registraram o momento em que a tropa foi surpreendida por tiros. 6 soldados israelenses ficaram feridos, 3 gravemente. O confronto aconteceu depois de uma operação que prendeu 2 irmãos apontados como integrantes de um grupo terrorista islâmico. Nas últimas semanas, a inteligência israelense identificou planos de ataques iminentes contra Israel. Segundo o governo sírio, a operação terminou com 13 mortos. As forças de defesa israelenses têm intensificado as ações contra organizações extremistas nos últimos dias. Hoje, 2 terroristas foram mortos depois de cruzarem a linha de segurança e invadirem a área controlada por Israel. Mais cedo, outros 2 terroristas foram mortos na Cisjordânia. O grupo Jihad Islâmica confirmou que os homens faziam parte da ala militar da organização. Um acidente entre 2 caminhões que transportavam cargas inflamáveis causou um incêndio de grandes proporções no Rio Grande do Sul. Ana mora às margens da BR-386 no município de Mormaço, Norte Gaúcho. Hoje de manhã, ela se deparou com explosões e chamas que passaram de 2 metros de altura. Tava aquela chama enorme, a fumaça enorme para cima. Muito feia a coisa. Um dos caminhões transportava botijões de gás, o outro bobinas de papelão. Uma combinação altamente inflamável que colocou em risco quem passava pela rodovia e até os bombeiros. O fogo estava muito alto, incêndio muito alto, com botijões de gás explodindo ainda. Nós vimos lá diversos cascos que foram realmente, foram impactados, foram rompidos. Nessas imagens, o motorista do caminhão de gás aparece fugindo das chamas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu no momento em que a carreta de gás passava por um trecho em obras. O motorista teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, batendo de frente com um caminhão que transportava bobinas. Um laudo pericial será feito apontando a causa do acidente. Deve ter sido uma tragédia muito grande, mas os motoristas saíram praticamente ilesos, com ferimentos leves. Outro acidente grave envolvendo 4 carretas aconteceu em Cubatão, na Baixada Santista. Um dos veículos teve falha mecânica nos freios e provocou o engavetamento. Houve uma explosão e 2 motoristas morreram.
A Justiça Federal mandou soltar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e os outros presos na Operação Compliance Zero. Na decisão, o tribunal entendeu que não há risco de fuga, nem motivo para manter a prisão preventiva. A defesa disse que a viagem ao exterior tinha sido informada ao Banco Central. Os investigados vão cumprir medidas cautelares, como entregar os passaportes, usar tornozeleira eletrônica e não sair da cidade sem autorização. Também ficam proibidos de atuar na gestão de empresas e de ter contato com outros envolvidos no caso. Daniel Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema bilionário em operações fraudulentas. Vorcaro deve ser solto amanhã. A decisão é da desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Neste ano, a Black Friday deve movimentar mais de 13 bilhões de reais, e isso só nas compras que são feitas pela internet. Pois é, e com uma demanda cada vez mais alta, os condomínios têm aumentado os espaços para receber as encomendas. Felipe já pegou a primeira das várias encomendas que devem chegar nos próximos dias. Umas 3 ou 4 encomendas que comprei no Black Friday, tá chegando aqui. Ele mora neste condomínio em Goiânia. São 8 torres e quase 650 apartamentos. O espaço, que antes era uma guarita de serviço, foi adaptado e virou uma verdadeira central de logística. A gente faz uma força-tarefa para entregar essa encomenda logo para o morador, porque a gente precisa abrir espaço para poder receber as encomendas de amanhã. Todos os dias, mais ou menos 150 encomendas. E com a demanda crescente, o plano é fazer uma nova reforma. As pessoas compram geladeiras, pilhas de pneu, tudo pela internet. E precisa de espaço para isso tudo, e a gente vai ter em breve. Neste outro condomínio, o síndico fez um apelo para os moradores buscarem as encomendas, já que não havia espaço para mais nada. E mais pacotes devem chegar nos próximos dias. Um levantamento estima que só hoje já foram feitos 16 milhões e 500 mil pedidos pela internet no país. A Black Friday deve movimentar mais de 13 bilhões de reais, quase 15% de aumento em relação ao ano passado. Desde que esse condomínio foi inaugurado há 15 anos, a quantidade de compras pela internet não parou de crescer. A solução foi criar uma segunda guarita. A gente teve que manter uma logística para armazenamento dessas mercadorias, para o morador não ter dificuldade em retirá-las. Aí a gente teve que aumentar a portaria para aguentar a demanda do teleentrega. Olha, amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record começa às 7h35 da noite. E à 00:30 tem mais JR. Você pode conferir as reportagens dessa edição no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem A Fazenda com flash ao vivo da festa. Imperdível. Boa noite. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.